Salve família, voltei o sobrenatural, boa noite. Uma vez eu vi uma frase que dizia que a inteligência dos sábios está no seu entendimento. Eu meditei muito sobre isso, uns dias, até conseguir pegar o que ele queria passar para nós. Então hoje eu vou trazer para vocês alguns pedacinhos, um versículo da Bíblia. Ela está em Efésios 2, de 4 em diante, para vocês entenderem como acontece das pessoas passarem por cima das leituras bíblicas sem tirar realmente o seu entendimento. Bom, é sabido que eu faço contato com os espíritos, que eu faço o resgate dos espíritos, converso com os espíritos, né? Muitos de vocês já assistiram meus vídeos, são mais de, acho que são 400 vídeos, mas tanto tem vídeo no YouTube, tem no Instagram, tem no TikTok, mas vamos para a leitura, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Primeiro lembrando que muitos rebatem a gente que faz esses trabalhos, né? Assim como eu, o Ricardo Alves, a Rose, o Anderson, né? A Aline e tantos outros aí que fazem esse trabalho. Então eles sempre têm o mesmo jargão, né? Que chamam, dizer que os mortos não sabem de nada, seus pensamentos perecem. Isso está em Eclesiastes, quem falou isso foi o rei Salomão, antes de Cristo, muitos e muitos anos antes de Cristo. Mas vamos lá. Em Efésios 2, de 4 em diante, 4 está escrito: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Bom, no 5 ele vem dizendo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Bom, está bem claro isso, né? Na época que isso foi falado, todo mundo estava vivos. As pessoas estavam vivas, andavam pela rua, comia, fazia compra. Quando ele fala que estavam mortos em ofensas, ele se refere ao espírito. Isso é espiritual. Era o nosso espírito que estava morto. Por isso que o rei Salomão disse que os mortos não sabem de nada, seus pensamentos perecem. E ele estava com toda a razão. Mas vamos ver logo depois, seguindo o número 5. E nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos vivificou juntamente com Cristo. Gente, vivificar é dar vida, animar. Nos vivificou juntamente com Cristo. Quando que Cristo foi vivificado? Deus deu vida a Cristo quando? Quando que isso aconteceu? Quando que Cristo foi vivificado? Foi logo após a crucificação. Cristo morreu na cruz e ressuscitou em espírito. Então, ali ele foi vivificado. Vivificar é dar vida. Então, Deus deu a vida a Cristo. Que vida era? Era a vida espiritual. Cristo voltou, após a morte, um espírito materializado. Tanto é verdade que ele sumia e aparecia em outro lugar, entrava com portas fechadas, saía da casa com portas fechadas, ele sumia e ninguém via, porém podiam tocar nele, ele podia comer. Então ele era o quê? Ele era um espírito materializado. É lógico que um espírito do porto do Cristo, isso para ele, a materialização dele era uma materialização mais do que perfeita, né? Então, Cristo foi vivificado após a sua morte. E o texto diz,
nos vivificou juntamente com Cristo. Se vivificar é dar vida, e ele deu vida a nós juntamente com Cristo, isso quer dizer que assim como o Espírito de Jesus recebeu a vida, nós também recebemos a vida espiritual após a morte. Ele diz aqui ainda que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, porque foi de graça, foi uma graça não merecida, por isso que é graça. Aquilo que nós fizemos alguma coisa para merecer é merecimento, agora aquilo que não fizemos veio de graça, por isso que o nome é graça. Pela graça sois salvos. Mas que salvação é essa? A salvação é da morte espiritual. Isso foi Deus que nos deu. Porque quando Jesus morreu na cruz e ele foi vivificado, nós fomos vivificados junto com ele. É isso que a Bíblia está dizendo. E vivificar é dar vida. Então o nosso espírito hoje, após a morte, ele recebe a vida espiritual. Antes isso não acontecia. Vocês viam que antes de Jesus, o que ele falava? Foi dormir com seus pais, está dormindo. Então isso acontecia antes de Jesus ser crucificado. Por isso que o rei Salomão disse isso. Que o morto não sabe de nada, seus pensamentos perecem. Então, naquela época era o correto. Mas de acordo com o texto aqui, estamos nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, isso aqui, se vocês verificarem aqui, vamos para o 6º. E nos ressuscitou juntamente com ele. Como que ressuscitou juntamente com ele? Eles não estavam vivos? Quem morreu foi Cristo. Mas eles estavam vivos. Como é que eles ressuscitaram juntamente com Cristo? Se eles estavam vivos, eles não tinham morrido. Cristo ressuscitou em espírito. Ele diz, nos ressuscitou juntamente com ele. Mas eles não tinham morrido. Mas teve a ressurreição. O que aconteceu? Eles, mesmo ainda estando vivos na carne, eles tiveram seu espírito vivificado. Ou seja, a partir do momento que eles morressem, o espírito ia sair do corpo vivo, vivificado. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas isso é claro, né? Porque o que Jesus veio anunciando? A chegada ao reino dos céus. Era a chegada ao reino dos céus. Se chegou ao reino dos céus, o reino dos céus tinha que ser habitado. Não, a coisa não é para o futuro. Você observe que os verbos são tudo no passado. Isso aqui foi escrito depois de Jesus. E ele diz aqui, e nos ressuscitou lá atrás. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Vamos para o 7º. Para mostrar nos séculos vindouros a sua abundância, riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. O nosso século hoje não é século vindouro? Daquela época, quando ele disse que para mostrar nos séculos vindouros, não é esse que nós estamos vivendo? Esse século nosso não é um vindouro? É um século vindouro. Aí veja bem, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Como que eu hoje posso saber, ele diz aqui, para mostrar nos séculos vindouros. Como que ele me mostra isso? Como que ele me mostra a abundante da riqueza da sua graça? Como que eu posso ter certeza que essa graça, a riqueza da sua graça, foi dada para mim? Quando eu vejo que o Espírito, ele está vivo após a morte. Quando o Espírito, ele ressuscita após a morte. Quando eu converso com um Espírito aqui e estabeleço uma comunicação com ele, eu sei que ele foi ressurreto. Eu sei que houve a ressurreição desse Espírito.
Então eu posso afirmar que houve abundantes riquezas da graça de Deus para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, porque foi através de Cristo, né? Já que nós fomos vivificados junto com Cristo. Então Cristo foi o primeirão ali, né? Ele encabeçou ali, a partir do momento que ele foi ressurreto, que houve a ressurreição de Cristo, nós aí pegamos carona nessa ressurreição, né, pela graça que abundou, e nós também passamos a ressurreição, até a ressurreição do Espírito. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem, ele fala aqui, não por meio da fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui dá para a gente abrir uns parênteses aqui, que ele fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando você vai lendo os escritos de Paulo, você vê que ele fala que os da fé são salvos a exemplo de Abraão, pela fé. A Bíblia não pode se contradizer. Quando você vai ler a Bíblia, você se depara com um texto que ele diz: a fé sem as obras é morta em si mesmo. Bom, se ele fala aqui que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, isso me leva a outro texto. Jesus disse: vocês não teriam vindo a mim se o Pai não o enviasse. Quem foi os enviados para Cristo? Foi os eleitos. Aqueles 144 mil das 12 tribos, naquele tempo de Jesus. Esse era que Deus enviava para Jesus. Ele fala, pregaste sois salvos por meio da fé. Então, todos aqueles que creram em Cristo, na época de Cristo, foram salvos por meio da fé. Veja bem, eles foram salvos por meio da fé. Eles não tinham obras, eles tinham a fé, a exemplo de Abraão. Abraão tinha fé e ele foi justificado pela fé. Esses aqui são os eleitos. Eles foram salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que foi dom de Deus? Porque Deus escolheu eles e deu a eles a fé para serem salvos. Por isso que era Deus que enviava para Jesus. Porque senão seria uma contradição. Eu para ir para Deus tenho que ir através de Jesus. Mas eu só vou para Jesus se Deus me enviar. Então, se eu não for para Jesus, foi porque Deus não me enviou. Ora, isso deu margem para criar uma, abre aspas aí, uma doutrina paralela, dizendo que existe aqueles que são para, como é que eu diria, pré-salvos, vamos dizer assim, né? São aqueles que já são para a salvação e outros para a perdição. Que nós viemos nesse mundo já pré-selecionados para a salvação. Isso é um grande erro. Pré-selecionados para a salvação e outros selecionados para o sofrimento eterno. Que Deus é esse? Que Deus é esse que pega seus filhos e divide? Esse aqui é para a salvação, são os pré-salvos, e esses daqui são para o juízo eterno, o sofrimento eterno. Então criaram essa lacuna aí dentro da doutrina, dizendo que existe aqueles que têm a pré-salvação. São pessoas que vêm ao mundo marcados para a salvação. Não, isso não existe. Sim, houve os eleitos
mas eles foram salvos pela fé. Tanto que aqueles que não creram só ressuscitaram 1000 anos depois. Então, esses foram justificados pela fé. E eles não foram para a colônia, nem para Umbral, esses que foram justificados pela fé das 12 tribos, eles formaram o ministério do Cristo. Eles subiram aos céus, foram para o céu de glória e aprenderam com ele durante 1000 anos. Esses foram levados para compor o ministério do Cristo. Eles foram salvos pela fé. Quando você vai em Joel, está dizendo lá em Joel 2, que um dia Deus disse que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Isso aconteceu. Só que Jesus reuniu os da fé e ficou esperando o derramamento da graça. Quando houve o derramamento da graça por Deus, isso foi no ano 70, houve o derramamento da graça. Aí Jesus pegou os seus eleitos e ele subiu aos céus com os seus eleitos para formar o seu ministério. Então, nós recebemos o Espírito da graça, fomos salvos da morte espiritual, porém, nós não entramos naquele rol dos 144 mil, dos eleitos. Porque aqueles que não entraram naquele rol dos 144 mil dos eleitos, eles ficaram 1000 anos sem reencarnar, sem ressuscitar. Eles foram penalizados por isso. Ficaram 1000 anos e depois vieram para ser julgados ainda. Então, eles, daquela época, houve aqueles que estavam vivos em Cristo, foram arrebatados, os que morreram em Cristo, que ressuscitaram e encontraram com Cristo nos ares, assim como Paulo diz, e houve aqueles que morreram antes do derramamento da graça, que não creram em Cristo, esses simplesmente, eles só ressuscitaram 1000 anos depois. Mas teve muitos e muitos e muitos que não creram e estavam vivos quando houve o derramamento da graça. Esses são os que vivem nos dias de hoje, que vieram de lá para cá, reencarnando, se aperfeiçoando, melhorando a cada encarnação. A lembrar que os eleitos que subiram com Cristo ficaram 1000 anos com Cristo, se aperfeiçoando. Paulo fala isso do aperfeiçoamento. Eles ficaram 1000 anos com Cristo se aperfeiçoando. Se nós não subirmos com Cristo para se aperfeiçoar, nós vamos ter que nos aperfeiçoar aqui, de encarnação em encarnação, se aperfeiçoando para alcançar uma condição de habitar o céu de glória. Ok? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, se não vem das obras, então por que foi falado que a Bíblia nos diz que a fé sem as obras é morta? Muitos daquela época de Cristo que tinha fé não tinham obras, mas tinham fé. Então eles foram levados pela fé, foram salvos pela fé. E nós recebemos o Espírito da graça. Foi de graça. Porque todos aqueles que, quando foi derramado o Espírito de Deus sobre nós, não vou dizer que eles eram ímpios, mas não eram da fé. Porque os da fé estavam mortos e foram ressuscitados, e os que estavam vivos foram arrebatados. Então, todos que ficaram vivos dali em diante não creram em Cristo, não tiveram fé em Cristo, porém receberam o Espírito vivificado. Porque em Joel diz que derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. Isso vale, aí abrir um parênteses, quando ele fala toda a carne, ele fala do cachorro, do gato, do leão, do tigre, do cavalo, todo mundo, toda a carne foi vivificada, recebeu um Espírito
respeitando as modificações de cada um, né? Nós, além do fluido vital, nós recebemos também o fluido inteligente, né? Isso tudo vem do fluido universal. Então, nós temos o fluido vital, que nos deu vida no início da formação. Esse fluido vital, ele tem também nos animais, nas plantas, em tudo. Respeitando as especificações de cada ser, de cada animal, né? O que acontece hoje é que mesmo nós tendo fé, nós temos que ter as obras para testificar a fé, porque quem tem fé tem boas obras. Então, se você tem fé e não tem as obras, a sua fé é morta em si mesmo. Porque os 144 mil, eles foram salvos pela fé, sem as obras. Assim como Abraão, que creu em Cristo, que creu em Deus. Nós temos que ter a fé e também ter as obras para testificar a fé. E os mandamentos são amar o seu Deus com todas as suas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você vai ter as obras. E assim você vai estar amando a Deus. Ok? Ficamos por aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz.